O que era para ser uma viagem dos sonhos acabou se tornando o maior pesadelo de uma família. Beth Martin, uma britânica de 28 anos com um bom histórico de saúde, passou mal assim que chegou a Istambul, na Turquia. Ela foi levada ao hospital e em pouco tempo faleceu. As circunstâncias da morte de Beth ainda são um mistério, mas o pior é que, quando o corpo chegou ao Reino Unido, a família descobriu que seu coração estava faltando. O caso tem repercutido bastante e levanta questões sobre o perigo de viajar para países com sistemas de saúde pouco transparentes, além do risco de se tornar vítima de tráfico de órgãos. Beth Martin era uma jovem mãe de 28 anos, moradora de Portsmouth, uma cidade portuária localizada no sul da Inglaterra. Casada com Luke, um carpinteiro, ela era o coração da família, mãe dedicada de Eloise, de 8 anos, e Tommy, de 5. Beth era quem cuidava da casa, fazia as corridas escolares, preparava o jantar e mantinha a família unida. Luke, que trabalhava longas horas, descreveu Beth como o maior pedaço do quebra-cabeça da sua família. Beth era conhecida por sua alegria e energia. Amigos a descreveram como uma mulher animada, amorosa e cheia de vida. Em uma entrevista, uma amiga próxima de Beth, chamada Ellie Gray, disse que Beth era uma pessoa incrível, uma mãe dedicada e uma esposa amorosa. Sua perda é devastadora para todos que a conheciam. Embora Beth fosse a principal cuidadora da família, ela também tinha sonhos e paixões. Ela adorava viajar e estava empolgada com a ideia de conhecer Istambul, uma cidade que mistura história, cultura e paisagens deslumbrantes. A viagem, planejada para o final de abril de 2025, seria uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis com Luke e os filhos. Mas Beth tinha uma condição de saúde importante. Ela era alérgica à penicilina, um antibiótico comum. Essa alergia, que a família informou ao hospital na Turquia, se tornaria um ponto central nas suspeitas de negligência que surgiram após sua morte. Além disso, Beth não tinha histórico de problemas cardíacos, o que torna o que aconteceu com seu coração ainda mais perturbador. Antes de partir para a Turquia, Beth estava em perfeita saúde, segundo relatos da família. Ela não apresentava sintomas graves e estava animada para a viagem. No entanto, algo mudou drasticamente logo após a chegada a Istambul, e o que aconteceu a seguir transformaria a vida de sua família para sempre. No dia 27 de abril de 2025, um domingo, Beth, Luke e os filhos embarcaram para Istambul, cheios de expectativas. A viagem foi planejada como uma pausa relaxante, uma chance de explorar uma nova cultura e criar memórias em família. De acordo com fontes, Beth estava empolgada para visitar locais como a Mesquita Azul e o Grande Bazar e tirar fotos com os filhos em cenários históricos. Mas a alegria durou pouco. Apenas um dia após a chegada, na segunda-feira, 28 de abril, Beth começou a se sentir mal. Segundo fontes, ela ficou subitamente delirante, um sintoma alarmante que preocupou Luke. Ele imediatamente chamou uma ambulância, mas a resposta foi lenta. A ambulância levou 2 horas para chegar, conforme relatado pela mãe de Beth em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Quando a ambulância finalmente chegou, Beth foi levada às pressas para um hospital local em Istambul, chamado Hospital de Treinamento e Pesquisa da Universidade Marmara Pendik. As avaliações desse hospital no Google não são boas. Luke e os filhos que a acompanharam não tinham ideia de que aquela seria a última vez que veriam Beth viva. No hospital, a situação se agravou rapidamente. Beth foi internada em uma unidade de cuidados intensivos, mas Luke foi proibido de vê-la ou receber atualizações regulares sobre seu estado. Segundo a família, eles foram mantidos no escuro sobre a gravidade da condição de Beth. Luke, desesperado, tentava obter informações, mas os médicos e funcionários do hospital se esquivavam de suas perguntas. Em um momento, os médicos informaram via WhatsApp que haviam feito um angiograma, um tipo de exame, e que o coração de Beth estava bem. No entanto, logo depois, ela foi transferida para outro hospital,
com a justificativa de que seu coração não estava bem, uma contradição que nunca foi explicada. A família também foi informada de que Beth poderia estar sofrendo de um choque séptico ou hepatite tóxica, mas essas informações eram vagas e vinham de traduções imprecisas via WhatsApp, conforme relatado por fontes. A falta de comunicação clara e a barreira linguística só aumentaram o desespero de Luke e da mãe de Beth, que havia viajado para a Turquia para apoiar a família. Na terça-feira, 29 de abril de 2025, apenas 2 dias após a chegada a Istambul e 1 dia após ser internada, Beth Martin faleceu. A notícia foi devastadora para Luke, que agora enfrentava a difícil tarefa de explicar aos filhos que a mãe deles não voltaria para casa. Em uma postagem no Facebook, publicada em 11 de maio, Luke escreveu: "Eu perdi minha esposa. Meus filhos perderam a mãe. Foi a pior e mais traumática semana da minha vida. Mas a dor da perda foi apenas o começo de um pesadelo ainda maior." As autoridades turcas não forneceram uma causa clara para a morte de Beth. Inicialmente, sugeriram que ela poderia ter morrido de um problema cardíaco, mas essa teoria não fazia sentido, já que os próprios médicos haviam dito anteriormente que o coração dela estava bem. Outras hipóteses, como choque séptico e hepatite tóxica, também foram mencionadas, mas sem nenhuma confirmação oficial. O hospital exigiu que Luke pagasse 2.500 euros imediatamente para cobrir os custos do tratamento, antes mesmo de permitir que ele visse o corpo de Beth. De acordo com fontes, os funcionários do hospital teriam dito para Luke que a esposa dele tinha morrido. Perguntaram se ele tinha 2.500 euros e que era para pagar naquele momento, e só após isso ele poderia ter acesso ao corpo de Beth. A insensibilidade do hospital chocou a família, que já estava lidando com uma perda imensa. Para piorar, as autoridades turcas começaram a tratar Luke como suspeito. Ele foi interrogado por um promotor, que o acusou de ter envenenado a própria esposa. O interrogatório aconteceu dentro de um carro, com Luke sendo pressionado por meio de traduções precárias. A mãe de Beth, que estava presente, descreveu a experiência como traumatizante, especialmente porque Luke estava claramente devastado e os filhos que aguardavam do lado de fora não entendiam o que estava acontecendo. Depois de algumas horas, Luke foi liberado e as acusações de envenenamento foram descartadas. No entanto, a família ficou com a sensação de que o hospital e as autoridades estavam escondendo algo. A mãe de Beth relatou que podia sentir que eles estavam mentindo, que eles, visivelmente, estavam escondendo coisas. Outro detalhe perturbador veio à tona nesse momento. A família foi forçada a carregar o corpo de Beth em um saco plástico pelo hospital, em um corredor movimentado, enquanto aguardavam transporte para o necrotério. A mãe de Beth disse que as pessoas passavam rindo, brincando e batiam no saco com o corpo de sua filha, como se não houvesse um ser humano ali dentro. A mulher disse que as pessoas não mostraram nenhum respeito por sua filha. Beth, que merecia dignidade mesmo na morte, foi tratada com uma frieza que chocou a família. Eles só puderam vê-la por cerca de 30 segundos no necrotério, antes de serem obrigados a sair. A falta de empatia do hospital e a sensação de que algo estava sendo escondido só aumentaram as suspeitas da família. Após a morte de Beth, a família enfrentou mais um desafio: repatriar o corpo para o Reino Unido. O hospital informou que o processo levaria mais de 2 semanas, a menos que Luke pagasse milhares de euros para acelerar a repatriação. Determinado a levar Beth para casa, Luke pagou a quantia e conseguiu colocá-la no mesmo voo que ele e os filhos. Quando o corpo finalmente chegou ao Reino Unido, uma autópsia foi realizada para determinar a causa da morte. Foi nesse momento que a família recebeu uma notícia aterrorizante. O coração de Beth havia sido retirado na Turquia, sem o conhecimento ou consentimento deles. A mãe de Beth desabafou, dizendo que a família havia dado instruções explícitas para que não tocassem em nenhum de seus órgãos. E mesmo assim, quando a trouxeram de volta, descobriram que eles haviam roubado o seu coração. A retirada do coração levantou suspeitas imediatas,
o hospital turco havia sugerido que Beth poderia ter morrido de um problema cardíaco, mas nunca informou a família que o órgão seria removido para análise. Mais estranho ainda, Beth não tinha histórico de problemas cardíacos, e os médicos haviam dito anteriormente que o coração dela estava bem. Então, por que remover o coração? E por que fazer isso sem permissão? A família ficou devastada com a descoberta. Luke, em entrevista, disse que o hospital fez era algo que eles não poderiam aceitar. A mãe de Beth acrescentou, dizendo que era muito estranho, porque eles disseram que Beth poderia ter morrido de um problema no coração. Mas agora, o coração dela não poderia ser examinado, já que não estava no corpo. Isso não fazia sentido. A retirada do coração não foi o único problema. A família também suspeitava que a morte de Beth poderia ter sido causada por negligência médica. Beth era alérgica à penicilina, e a família acredita que os médicos podem ter administrado o antibiótico, desencadeando uma reação fatal. Além disso, a falta de uma causa oficial de morte aumentava o mistério. Como Beth morreu em um país estrangeiro, sua morte precisava ser investigada por um inquérito no Reino Unido, que só seria realizado em novembro de 2025. Até lá, a família não receberia um atestado de óbito oficial, o que dificultava o processo de luto e a busca por justiça. A retirada do coração de Beth levantou uma questão assustadora. Seria esse um caso de tráfico de órgãos? A Turquia tem um histórico controverso quando se trata de transplantes de órgãos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país apresenta uma das maiores taxas de transplantes do mundo, com 60 procedimentos realizados por milhão de habitantes em 2023, número significativamente acima da média global, que é de 25,84. Além disso, há relatos indicando que 1 em cada 10 transplantes de órgãos no mundo é realizado de forma ilegal, e a Turquia já foi acusada de facilitar esses procedimentos ilegais para pessoas ricas que desejam furar a fila de espera. O Daily Mail destacou que hospitais turcos foram anteriormente investigados por roubo de órgãos, alimentando as suspeitas da família de Beth. No entanto, as autoridades turcas negaram qualquer irregularidade. Em 24 de maio de 2025, funcionários do Ministério da Saúde da Turquia finalmente quebraram o silêncio. Eles afirmaram que a retirada do coração foi um procedimento padrão para análise patológica, permitido pela lei turca, e que a família não precisava ser informada. Um porta-voz turco chegou a dizer que, sob a lei turca, os médicos podem remover pequenos tecidos ou órgãos para testes sem a permissão da família. Essa explicação, porém, não convenceu a família de Beth. Luke, em entrevista, questionou, dizendo que se foi um procedimento padrão, por que não disseram nada para eles? E se eles precisavam analisar o coração, onde ele está agora? A falta de transparência e o histórico de denúncias de tráfico de órgãos na Turquia deixaram a família e o público com mais perguntas do que respostas. O caso rapidamente ganhou grande repercussão na mídia e também nas redes sociais. Uma pessoa comentou que Beth Martin morreu na Turquia, teve o coração retirado sem consentimento e que isso era um alerta sobre os perigos de viajar para lá. A hashtag Turkey Organ Harvesting, que significa colheita de órgãos na Turquia, começou a circular, aumentando a pressão sobre as autoridades turcas. Após a descoberta da retirada do coração, a família de Beth decidiu lutar por justiça. Luke, que ficou desempregado após a tragédia, criou uma página no GoFundMe para arrecadar fundos para cobrir os custos do funeral e sustentar os filhos. A campanha, organizada por um amigo chamado Robert Hammond, rapidamente viralizou. De acordo com fontes, até 24 de maio de 2025, a página já havia arrecadado mais de 220 mil libras, cerca de R$ 1.400.000 na cotação atual, mostrando o impacto do caso na comunidade. O governo britânico também se envolveu. O Foreign Office, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, emitiu um alerta de viagem para a Turquia, destacando os riscos de negligência médica e a possibilidade de retirada de órgãos sem consentimento.
O governo britânico está investigando o hospital onde Beth foi internada e pressionando as autoridades turcas por respostas. Enquanto isso, Luke e os filhos tentam lidar com o luto. Em uma entrevista, Luke desabafou dizendo que precisa ser forte pelos filhos, mas que está sendo muito difícil. Ele contou que as crianças perguntam pela mãe o tempo todo e que não sabe como explicar o que aconteceu. A ausência de Beth deixou um vazio imenso na família, e a falta de respostas só aumenta a dor. O caso de Beth Martin é um alerta sobre os riscos de viajar para países com sistemas de saúde pouco transparentes. Sua morte misteriosa, a retirada do coração sem consentimento e as suspeitas de negligência médica e tráfico de órgãos levantam questões sérias sobre a segurança de turistas na Turquia. Esse caso também nos faz refletir sobre a importância de conhecer os riscos médicos antes de viajar. Beth era alérgica à penicilina, e a família acredita que a administração desse antibiótico pode ter contribuído para sua morte. Além disso, a possibilidade de retirada de órgãos sem consentimento é um lembrete assustador de que nem todos os países seguem os mesmos padrões éticos. Para Luke e seus filhos, a luta por justiça continua. Eles esperam que o inquérito no Reino Unido, marcado para novembro de 2025, traga respostas sobre a causa da morte de Beth. Enquanto isso, a história de Beth serve como um chamado à ação. É urgente exigir mais transparência, mais proteção para os turistas e mais rigor na investigação de casos como esse. Beth Martin era uma mãe, esposa e amiga amada. Sua morte não pode ser em vão. Que sua história inspire mudanças e ajude a proteger outras famílias de tragédias semelhantes.